dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Hoje nós vamos falar sobre pretérito imperfeito versus o pretérito perfeito. Vamos entender aqui qual é a aplicação desses dois tempos verbais. Eu não vou gastar tempo fazendo conjugação, tá? Não vou fazer isso. Eu quero fazer com que você entenda qual é o uso do pretérito imperfeito e qual é o uso do pretérito perfeito. Bora lá? Então vamos. O pretérito imperfeito, ele vai indicar uma ação que aconteceu no passado, tá? É algo que era contínuo, algo que era frequente, algo que era um hábito ou uma ação habitual, tá? Ele também é usado na hora de descrever alguma coisa no passado, tá? E também uma ação que foi interrompida, tá? Uma ação que não foi concluída, ou um hábito que você precisou interromper, parar, alguma coisa que você não conseguiu dar sequência, ou não pôde, ou por alguma outra razão, essa ação foi interrompida. Por exemplo, eu estudava química em 2019. Pronto, eu estudava. Essa ação foi interrompida porque em 2019 eu parei de estudar química. É um exemplo, tá? Então, eu estava estudando quando meu pai chegou. Eu estava estudando quando o meu pai chegou. Perceba, meu pai chegou. É um pretérito também. Ele chegou, está no passado. O que eu estava fazendo antes do meu pai chegar? Estudando. Eu estava estudando quando meu pai chegou. Eu estava jantando quando o telefone tocou. É muito comum você ter esse tipo de estrutura sendo utilizada. O pretérito imperfeito mais o pretérito perfeito. Eu estava trabalhando quando meu chefe pediu para eu ir para uma reunião. Eu estava trabalhando quando eu tive que ir para uma reunião. Quando meu chefe pediu para eu ir para uma reunião. Então você tem esse uso do pretérito imperfeito mais o pretérito perfeito. Agora, o pretérito perfeito, ele é usado para descrever fatos e ações que foram concluídos no passado, tá? Antes ali do ato de falar, por exemplo. São ações que geralmente podem ser não habituais ou ações que são corriqueiras também. Por exemplo, eu dormi, eu comi, eu acordei, eu falei, eu estudei, coisas que você faz e conclui de uma maneira muito simples, tá? Vai indicar que a ação começa e termina no passado. Geralmente, esse pretérito, ele é utilizado quando você está fazendo uma descrição do seu dia, tá? Eu acordei, eu escovei os dentes, eu preparei o café, eu tomei o café, eu tomei banho, eu me arrumei, eu fui para o trabalho, eu trabalhei, eu almocei, e você dá a sequência. Agora, você pode utilizar quando você quer falar de um ponto específico do seu passado, por exemplo, em 2015 eu estudava em uma universidade, eu trabalhava em uma empresa, eu saía todos os dias por esse horário, eu treinava em uma academia, eu fazia tal coisa, eu comia tal coisa. Você vai utilizar o pretérito imperfeito para falar dessas situações mais específicas do seu passado, tá? Que foram interrompidas ou que foram deixadas para lá porque você começou outra coisa. Agora, quando você quer falar de uma ação que ela começa no passado, termina no passado, algo que é corriqueiro, algo que você faz como rotina, você vai utilizar o pretérito perfeito. Eu estudei, eu gravei uma aula, eu editei um vídeo, eu trabalhei durante a tarde, eu almocei, eu saí, eu fui ao cinema, eu dormi, eu acordei, eu descansei, tudo no pretérito perfeito. Enquanto eu gravava o vídeo, meus pais me ligaram. Olha só, enquanto eu gravava o vídeo, então eu tenho aqui uma duração que eu fui interrompido durante a gravação para falar, para atender a chamada. Então você vai utilizar o pretérito perfeito junto com o pretérito imperfeito muitas das vezes, tá? Vejamos aqui alguns exemplos. Eu adorava andar a cavalo quando era criança. Olha, uma memória, uma coisa que você fazia quando era criança. Como que você pode falar do pretérito perfeito? Eu adorei andar a cavalo quando fui à fazenda.
Você está dizendo uma informação, algo que não é um hábito nesse caso, mas uma ação que você fez, você praticou, foi terminada, finalizada no passado e você está dizendo que você gostou. Eu adorei andar a cavalo quando fui à fazenda. Outro exemplo com o imperfeito. Você dava aulas na faculdade. Olha, você dava aulas na faculdade. Essa ação foi interrompida. Você deu os ingressos para ele. Olha o pretérito perfeito aqui. Você deu os ingressos para ele. A ação finalizada, concluída, ponto no passado. Tá? Ela cantava em uma banda nos tempos da escola. Olha, lembra, está falando de algo pontual do passado, algo muito específico do passado. E eu posso dizer aqui, olha, ela cantou Bossa Nova ontem à noite, uma ação de ontem concluída, finalizada, tá? Ela cantou Bossa Nova ontem à noite, porque não é um hábito e não é um ponto específico de um passado muito distante. É algo um pouco mais recente, concluído, finalizado. Tá? Aqui existem outras expressões, aqui existem outras frases que vocês podem usar para comparar. É importante vocês fazerem isso, é importante vocês criarem as suas próprias frases, aplicando esses tempos verbais e mesclando esses tempos verbais, fazendo justamente o que eu estava falando no início desse encontro, para fazer ficar mais acessível esse vocabulário, ficar mais acessível esse tempo verbal nas estruturas que vocês vão trabalhar, não só na escrita, mas oralmente também, e também na hora que vocês estiverem ouvindo uma pessoa falar, que você vai entender, ah, então isso aqui ele fez quando ele era criança ou numa ação pontual. Ah, esse detalhe ele fez ontem à noite, semana passada, que é algo um pouco mais específico. Ou essas ações que ele está me dizendo é algo da sua rotina, é algo da rotina dele. Ele trabalhou, ele estudou, ele comeu, ele fez, ele foi, tá? Então ele vai utilizar aqui para falar da rotina dele de trabalho, tá? Ou diária, digamos assim. Aqui, nessa parte do material, está mostrando como que faz a conjugação do pretérito imperfeito, tá? Dos verbos regulares. Eu não vou trabalhar com isso agora com vocês. Por quê? Porque é uma parte que só de você olhar você vai conseguir compreender, porque você vai basicamente retirar aqui, vai manter a raiz do verbo e acrescentar uma partícula. Quando terminado em AR, e quando terminado em ER e IR, você mantém a raiz do verbo, você mantém a raiz do verbo e acrescenta uma outra partícula. Então a gente tem aqui, né, o AR, vai manter a raiz e vai acrescentar ava. Trabalhava, amava, cantava. Tá? E para os verbos terminados em ER e IR, você mantém a raiz e acrescenta ia. Vendia, partia, fugia, comia, dormia. Tá? Então preste atenção nisso, porque vai fazer toda a diferença na hora de você compreender o que está querendo ser dito aí para você. Tá? E o pretérito imperfeito dos verbos irregulares, aqui só existem 4. Isso aqui é interessante vocês observarem, porque eu tenho 4 verbos irregulares do pretérito imperfeito, que é o verbo ser, o verbo ter, o verbo vir e o verbo por. Então essa é a estrutura aqui desses 4 verbos irregulares. Professor, como que eu faço para que isso fique armazenado? Crie frases. Pratique colocar esses verbos aqui dentro de um contexto. Você já sabe como utiliza o verbo ser, você já sabe como utiliza o verbo ter, você já sabe como utiliza o verbo vir e o verbo por. Então, coloque a sua mente para funcionar e crie a sua própria frase, crie o seu próprio contexto para aplicar esses verbos. E em caso de dúvida, você pode falar comigo que a gente vai tirar a sua dúvida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido. Se alguma coisa não ficou clara, por favor, fale comigo, que a gente explica de uma outra forma, ok? Então, bons estudos para você, fique bem, um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!